15, 22, nada mais é do que um resultado de uma manifestação divina que Deus havia, no capítulo 12 do livro de Gênesis, falado a Abraão o que ele iria fazer com a sua descendência. Todos nós sabemos que quando Deus o chama da cidade de Ur dos Caldeus, Deus chama Abraão, pois tinha, através de Abraão, um propósito estabelecido para que, através do mesmo, Israel pudesse ser um povo que iria dar continuidade a uma promessa. A promessa que Deus havia feito a Abraão no capítulo 12, ela se estendia não somente à sua família, mas também a toda a sua descendência. Abraão, ao ouvir a voz do Senhor, resolve sair, romper com as terras de Ur dos Caldeus e sai em uma caminhada de fé. A caminhada de fé de Abraão, de fato, nos mostra e nos traz lições extraordinárias. Lições essas que precisamos colocar em práticas à medida que estamos caminhando com Deus. Deus, quando chama esse homem patriarca para uma caminhada de fé, Deus vai estabelecer na sua trajetória algumas lições que Abraão deveria colocar em prática, para que essas lições pudessem a ele lhe fazer com que ele vivesse a promessa que Deus havia estabelecido pelo mesmo. Abraão começa a caminhar com Deus, e por ser um homem e por ser humano, Abraão em algumas questões começa a se queixar com Deus, pois o seu coração é tomado pela urgência de querer viver a plenitude da promessa. Todos nós sabemos que Abraão nunca quis e nunca foi o seu objetivo questionar com Deus relacionado à terra, a um espaço geográfico. O desejo de Abraão sempre foi posteridade. Ele queria ter um filho, pois na tradição judaica, diferente da nossa tradição, a tradição judaica nos informa que ter um filho, principalmente do sexo masculino, é dar continuidade à sua história. Todo judeu que não tivesse um filho, que a sua história, através de um descendente, não fosse dada uma continuidade, nele estaria morrendo toda a linhagem da sua família. É por esse motivo que os irmãos verão Ana, no capítulo 1 do livro de 1 Samuel, clamando a Deus, pedindo ao mesmo um filho. Ana não está pedindo a Deus um filho simplesmente porque Penina está irritando, não. Ana está pedindo a Deus um filho, pois ela sabe que o que ela precisava para que a sua história não ficasse paralisada ou fosse sepultada nela era de um filho. Abraão, no capítulo 15, Deus o visita dentro de uma tenda. Depois de Abraão caminhar com Deus, Deus começa a mostrar a ele algumas evidências que lhe dariam um filho. No capítulo 15, ele queixoso com Deus, Deus chama-o de dentro de uma tenda, faz menção novamente à promessa, mas ainda assim a promessa não se cumpre. Por qual motivo? Os irmãos perceberam o capítulo 16, tem ali no capítulo 16 um ato, uma tradição dos judeus, que é o ato da circuncisão. Para nós, a circuncisão no Novo Testamento, ela aponta para uma circuncisão no coração, um novo nascimento. Para judeu, não. É um ato específico onde só o homem faz. A circuncisão nada mais é do que a retirada do excesso de carne, pois a carne para os judeus em excesso, ela servia apenas para duas coisas: primeira, para acumular sujeira, e segundo, para trazer enfermidades. Perceba que quando Abraão sai da terra do Ur dos Caldeus, a partir do capítulo 11, lá pelos seus últimos versículos, até o capítulo 15, Deus fala a Abraão sobre a promessa, mas ainda não dá a Abraão a certeza na
perspectiva dele ver a promessa diante de si. A promessa só vai chegar a Abraão quando ele passa por esse processo da circuncisão e o excesso de carne é retirado. A partir daí, no capítulo 17, Deus muda o nome de Abraão para Abraão. Abraão é aquele que viveu a plenitude do milagre da parte de Deus, e por esse motivo seus descendentes vão dando continuidade à promessa. Abraão, Isaac, Jacó, até chegar em José. Quando José, depois de passar todo aquele cenário com seus irmãos, é enviado, não pelos seus irmãos a princípio, mas por um propósito divino estabelecido na eternidade, que através de José, Israel iria dar um grande avanço na sua história. Os seus irmãos o vendem, ele chega no Egito, lá passa alguns processos, e diante desses processos Deus está moldando, trabalhando. Isso é tão verdade que quando ele assume a maior posição abaixo de Faraó no Egito, quando seus irmãos o visitam, Deus tratou tanto do coração daquele homem, que quando ele vê os seus irmãos, não havia nenhum sentimento de vingança no coração de José, porque gente sarada não se rebaixa para dar resposta de ofensa. Gente sarada perdoa. Gente sarada compreende que caminhar de forma leve é caminhar sem levar os fardos daquilo que nós não liberamos perdão. Quando seus irmãos retornam para a sua terra natal, para Canaã, para que depois pudesse mais uma vez chegar e ali habitar, o texto vai dizer que José vai dar aos seus irmãos alguma orientação, pois ele sabia, dentro da cultura dos egípcios, que nenhum egípcio gostava de pastor de ovelha. E olha a orientação de José: quando vocês lá chegarem, diga para eles que vocês são pastores de gado, vocês trabalham com gado. Mas mais uma vez eles não ouviram a orientação dos seus irmãos, e a partir daí passaram a ser escravos. Lá no capítulo de número 14 do livro de Gênesis, já havia uma palavra sobre Israel no capítulo 1 de Êxodo, porque Deus havia dito que ele iria visitar a nação quando a medida dos amorreus se completasse. Que medida longa, irmãos! Aproximadamente 430 anos. Enquanto a medida não se completa, Deus não visita Israel no Egito. Quando Deus vai visitar Israel no Egito, aquele José que havia beneficiado a nação pela sua administração, pela sua forma de governo, já não existia mais. E o faraó que estava governando, diz a Bíblia Sagrada, que ele recusou fazer menção ao nome de José. Na verdade, não fazer menção ao nome de José era algo impossível, porque se você perceber nos primeiros capítulos do livro de Êxodo, vocês, irmãos, chegarão à conclusão que José foi um homem na área da administração que levantou o Egito ao ponto de tornar o Egito uma das maiores potências do mundo antigo. Mas ainda assim existia pessoas que queriam apagar a história de José. Pois bem, Deus resolve entrar no Egito por meio das suas manifestações para arrancar Israel do Egito para uma caminhada, para uma trajetória, porque a promessa que ele havia feito a Abraão no capítulo 12 e havia feito menção também no capítulo 15, chegou a hora de Israel viver. Quando Deus desce no Egito, a Bíblia diz que eles estavam sendo afligidos. Se vocês perceberam o capítulo 1 de Êxodo, se não falha a minha memória, o versículo 12, o texto vai dizer que quanto mais eles afligiam, quanto mais eles batiam em Israel, e quanto mais eles oprimiam, mais Israel crescia. O que é estranho é a expressão se afligir, porque a expressão se afligir ali não dá apenas uma conotação de alguém que tem um chicote nas mãos e está se autoflagelando. Muito pelo contrário, a expressão se afligir ali é alguém que está sentindo ânsia de vômito.
os egípcios olhar Israel na situação que estava, sendo oprimido, subjugado, passando necessidade e privações, para os egípcios, eles não conseguiam compreender como é que um povo, debaixo de opressão, de escassez, vivendo uma vida falta de necessidade, como é que cresce, como é que avança, como é que prospera, como é que nós batemos e no outro dia eles continuam de pé trabalhando, servindo ao Deus dele. Só tem uma única razão, irmãos, é que quando a mão de Deus está estendida sobre uma família, sobre um ministério, sobre um jovem, um adolescente, quando a mão de Deus está estendida, não há nada capaz de fazer com que essa vida não venha prosperar ou avançar. Quanto mais eles oprimiam Israel, mais Israel crescia. Era porque a força de Israel não vinha de baixo, era uma força que vinha de cima. Se você lutar com a força de baixo, em 2025 você poderá viver algumas frustrações, mas se você lançar as suas expectativas em Deus, ainda que você passe por um momento de tristeza, Ele é poderoso o suficiente para transformar as nossas tristezas em alegria. Ele visita o Egito e chama Israel para uma caminhada, e Israel vai entender a partir dessa caminhada o desfecho das promessas de Deus. A promessa de Deus para Israel fazia menção a uma terra específica chamada Canaã. Vamos, Israel, abandona a terra do Egito. E no capítulo 5 de Êxodo vai dizer que o propósito de Deus enviar tanto Moisés como Arão para falar aí a Faraó era porque ele queria que o seu povo celebrasse a ele uma festa num deserto. A pergunta que eu faço é: como se celebra uma festa no deserto? Deserto não tem mercado, deserto não tem shopping, deserto é lugar árido, inóspito, não tem água, é sequidão, não se encontra árvore. Como vai festejar a Deus no deserto uma festa? No deserto, irmãos, não tem recurso, no deserto algumas vezes não tem provisão, mas fica tranquilo, se Deus falou que no deserto haverá festa, fica em paz, descansa a sua alma, porque aquilo que você precisa, Ele é poderoso o suficiente para trazer para o seu deserto. Eu entrei em 2025 numa escassez tremenda. Fica tranquilo, se Ele falou para você que nesse deserto haverá festa, descansa, para de esquentar sua cabeça. A sua vida não é mais governada pela palavra da terra. A terra diz mesmo, não tem saúde, a terra diz mesmo, não tem provisão, mas se a sua vida estiver alinhada com o propósito de Deus, debaixo das suas promessas, ainda que no deserto não tenha nada, Ele vai trazer para você o recurso que você precisa. É por isso que quando Israel começa a caminhar no deserto, a Bíblia diz que a roupa não envelhecia e a sandália ela também crescia à medida que o pé dos meninos ia crescendo. É Deus dizendo: quem anda comigo no deserto, debaixo de uma promessa, não precisa recorrer a alfarte, pois a sua roupa sou eu quem faço a manutenção. E o meu calçado, fica tranquilo, que enquanto estiver caminhando comigo, não vai andar descalço. E a água, fica tranquilo, vai ter rocha no deserto. E a carne não tem preocupação, eu vou enviar cordonizes. E o pão, fica tranquilo, meu filho, haverá maná para você. Eles começam a caminhar com Deus, a sair do Egito. É bom que você entenda que caminhar com Deus
existem alguns princípios que é importante. Primeiro, em que se aplica o Egito na minha vida? O Egito na minha vida se aplica de onde eu saí. Obedecer a Deus se aplica para quem eu estou vivendo. Aleluia. E caminhar na sua orientação se aplica para onde eu estou indo. O problema é que muitos de nós não esquecemos de onde saímos. Não queremos viver para Ele e estamos desprezando a sua orientação de uma chegada. Às vezes estamos como a mulher de Ló. O que a Bíblia diz? Quando Ele te visitar, sai de Sodoma e não olhes para trás. Irmãos, vai olhar para trás de um lugar que você já conhece para quê? Não havia nada de novo para ela ali. Eu aprendo um princípio, que ela amou o passado, desprezou o presente e rejeitou o futuro. Gente que não rompe com o Egito, ama o passado, despreza o presente e rejeita o futuro. Sabe o que é interessante? É que caminhar com Deus sempre se dará por um início de perdas. Foi Jesus quem disse: aquele que quiser vir após mim, faz o quê? Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser achar a sua vida, perdê-la. Já começa perdendo. Ele já começa tirando. É por isso que muitos, quando vêm para a igreja, não conseguem se firmar. Porque você já viveu uma vida cá no Egito, de muitas construções. Você lutou, você batalhou, conquistou. Aí você vai para Deus, Ele diz: esquece tudo isso. Eu investi tempo lá atrás, eu investi vida lá atrás. Parece incerto, não é? O presente parece incerto, não é? Mas se você obedecer a minha voz, eu tenho uma Canaã extraordinária no seu futuro. Eu tenho uma Canaã extraordinária no seu futuro. Deus começou a se manifestar no Egito. E o que é interessante é que nenhuma das pragas teve o poder e a capacidade de arrancar Israel do Egito. Repita comigo: praga não tira ninguém do Egito. Não tira ninguém do Egito. A única coisa que a Bíblia nos mostra que foi importante para a saída foi o capítulo 12, a morte do cordeiro. Aleluia. Enquanto o cordeiro não morre, ninguém tem força para sair do Egito. Enquanto o cordeiro não morre, ninguém tem força para romper com o Egito. Enquanto o cordeiro não morre, ninguém tem aptidão de um futuro. E o capítulo 12, no verso 11, vai dizer: quando vocês saírem, número 1, cinge os teus lombos. Número 2, pega o cajado. E número 3, calça os seus pés. Aleluia. Eu vou sair do Egito. Para que eu tenho que cingir os meus lombos? Para que eu preciso colocar um cinto? Para que eu preciso recorrer a um cajado? E para que calçar os meus pés? É porque no Egito, quem era escravo ou quem era conquistado, a primeira coisa que Faraó retirava era o cinto, porque cinto na Bíblia é sinal de honra. Quando ele arrancava a honra, ele humilhava o mesmo. É Deus dizendo: eu não vou tirar ninguém do Egito debaixo de vergonha. Pega o cinto, porque se Faraó achou que você e a sua casa, ao sair daí, ao romper com o mundo, viveria uma vida de necessidade ou buscando alguma coisa, diga para ele que ninguém vai sair do Egito sem antes não retirar até a unha que ficou aí, tirar tudo daí. Deus começou a limpar o Egito e Israel começou a sair.
Eles atravessam o Mar Vermelho. E aqui tem uma lição maravilhosa. Deus abre um caminho, Israel passa, o exército tenta entrar, ele fecha, e aqui Deus leva Israel para um caminho específico. Para onde ele leva Israel? Pelos caminhos do deserto de Sur. O que significa Sur? Parede. Deus tirou Israel do Egito para dar de frente com uma parede. Deus tirou Israel do Egito para dar de frente a uma parede. Parece estranho, não é? Sair do Egito no meio de tanta provação para andar com Deus e dar de frente com uma parede. É porque o que Deus vai ensinar para Israel aqui não é algo punitivo, é algo didático. Quando eles chegam diante do deserto de Sur, a Bíblia diz que eles chegaram ali depois que eles caminharam 3 dias. Ele está comigo 3 dias. 3 dias. Não esqueça isso nunca mais. 3 dias. A expressão no terceiro dia ou depois de 3 dias no Velho Testamento faz menção a algumas aplicações. Primeiro, saiu do Egito, deu de frente a uma parede. Depois que caminharam quantos dias? 3 dias. 3 dias. Irmão, se você entender isso aqui, você não vai esquentar a cabeça em 2025. Número 1, o que significa 3 dias? 3 dias significa um período de purificação. 3 dias significa um período de purificação. O que significa 3 dias? 3 dias significa um período de uma recuperação de uma enfermidade. O que significa 3 dias? 3 dias significa um período para que possamos abandonar obras infrutíferas. E a quarta, o que significa 3 dias? 3 dias significa uma preparação para viver algo extraordinário. O que Deus queria mostrar a Israel era o seguinte: Israel, não basta apenas romper com o Egito, é preciso ser tratado no deserto. Aleluia. Não basta romper com o Egito, é preciso ser purificado no Glória a deserto. Deus. Não basta romper com o Egito, é preciso ser sarado no deserto. Não basta romper com o Egito, é preciso abandonar algumas obras infrutíferas no deserto. Não basta apenas romper com o Egito, é preciso viver um período de preparação, pois Deus nunca vai nos entregar uma Canaã que mana leite e mel sem antes sermos purificados, sem antes ser tratado por Ele, sem antes abandonar velhos hábitos, velhos pensamentos, velhos sentimentos, pois não dá para colocar vinho novo em odre velho. O odre não vai suportar. Não dá para colocar remendo novo em calça velha. Nós falamos muito sobre o vinho e pouco do odre. Se você sair daqui nessa noite compreendendo que o que Deus precisa fazer na sua vida, Ele vai usar tudo que for necessário: provação, frustração, tristeza, lágrimas, dores, perdas. Mas se tudo isso tiver um único propósito, em nos purificar, em nos sarar, em nos transformar, vai valer a pena. Deixa Ele tratar com você no deserto, pois quem é tratado no deserto não vive necessidade quando caminha com Deus. Era 3 dias que Deus precisava para tratar Israel. No terceiro dia, quando eles estão ali, Moisés chega com eles a Mara, e diz a Bíblia que Mara significa amar.
Mara significa amar. E quando ali eles chegaram, eles logo perceberam: as águas não são boas para o uso, as águas são amargas. Você precisa compreender que vida cristã, essa é a realidade. Nem tudo é doce, papai. Nem tudo é favorável, Verdade. Nem tudo é agradável. Sempre iremos nos deparar com as maras da vida. As maras servem para Deus nos moldar, para trabalhar no nosso interior, para que possamos compreender que nem tudo na caminhada cristã vai de vento ao popa. Seria muito bom, se vivêssemos uma vida somente de altos, não teríamos tempo para orar. É por isso que a vida cristã é essa oscilação mesmo. Enquanto você está lá em cima, já percebeu? Esquece de orar, de jejuar, de vir para a igreja. Aí Deus te conduz para Mara. Em Mara você ora, em Mara você adora, em Mara você busca, em Mara você se quebranta. Aí Deus diz: já viveu Mara? Vem para o lugar alto. Aí você diz: agora eu estou vivendo o tempo de Deus na minha vida. Ninguém mais me para. Lá em casa é uma bênção em todas as áreas. Aí Deus diz: ainda tem uma Mara para você. Vem para Mara. De repente, sem você esperar, sem você projetar, sem mandar um fax para você, sem alguém mandar uma mensagem no WhatsApp, chega Mara batendo na sua porta: oi, tudo bem? Quanto tempo, hein? Faz tempo que não conversamos mais, faz tempo que não nos relacionamos mais. É Deus mostrando para mim e para você: nem tudo na sua trajetória será apenas alegria. Mas aprenda uma coisa: eu estou por trás dos bastidores, usando até aquilo que para você é desfavorável, para mostrar para você que eu não sou apenas um Deus que opera enquanto as coisas estão indo bem. Muito mais do que isso, eu sou aquele que se revela quando a sua Mara está gritando e você vem para a igreja precisando de uma palavra. A palavra cai na sua esquerda, cai na sua direita e ninguém fala com você, mas você está aqui clamando a Deus: Deus, muda a minha história, muda o cenário lá em casa. E Deus está dizendo para mim e para você: antes de eu mudar fora, eu preciso tratar dentro. Antes de eu fazer fora, eu preciso fazer dentro. Porque se eu não fizer dentro, você despreza aquilo que eu vou fazer pelo lado de fora. Até porque, irmãos, só é digno do doce quem já provou do amargo. Só é digno do doce quem já provou do amargo. Já percebeu que quando tudo vem muito fácil, a gente despreza, não valoriza, não dá a atenção que precisa. Mas quando vem com muito pesar, com muita lágrima, a gente cuida, a gente ama, a gente abraça. Até porque, irmãos, o tempo do reparo sempre será menor do que o tempo de tentar colocar no lugar aquilo que saiu. Mas Deus te trouxe para Mara hoje para dizer para mim e para você: 2025 haverá para todos que estão aqui momentos sim de alegria, de bênção, de vitória. Mas quando a Mara bater na sua porta, não abra a sua boca como Israel para murmurar, mas levante as suas mãos e compreenda: ainda que eu não esteja no controle, aquele que me tirou do Egito é poderoso o suficiente para transformar essas águas amargas em água doce. Aceitar o processo. Só entender isso em Mara. Quando eles chegaram em Mara, eles começaram a murmurar.
Irmãos, a murmuração deles não é uma murmuração sem fundamento. Tem fundamento. E qual é o fundamento? Não tem água. Irmãos, só quem anda pelo deserto sabe a falta que a água faz. Eles estão caminhando há 3 dias. 3 dias que não tem água. E quando eles chegam diante de águas, diz a Bíblia que eram amargas. Não dava gosto. E a sede está gritando. A necessidade está batendo a porta. E é aqui que você precisa guardar o seu coração. Porque o salmista no Salmo 119, verso 105, diante do seu sentimento, que ele estava vivendo um momento de circunstância, que ele precisava de uma palavra divina para mudar a sua história. Aí o salmista diz: Deus, eu olho para o meu cenário e percebo, eu preciso urgentemente de uma reviravolta, mas as minhas maras exteriores não foram capazes de abalar a minha confiança. É por isso que ele diz: eu guardei a sua palavra. Aonde? No meu coração, para eu não pecar contra ti. É o que Israel não preservou. Deus falou no capítulo 5: vocês vão sair para celebrar a mim uma festa no deserto, mas todas as vezes que você apenas escuta, mas não ouve, entra aqui e sai aqui. Quando Mara gritou, Israel disse: cadê a água? Aí Deus disse: eu não falei para vocês no capítulo 5 que eu daria uma festa para vocês? É porque Mara para Israel é pedagógico, irmãos. É Deus ensinando ao seu povo, na minha trajetória, no que eu tracei para a sua vida, não tem como se desviar de Mara, não tem como pegar outra rota, não tem como ir por outro atalho. O que eu tenho para você, você precisa passar em Mara. Mas ainda que você passe em Mara e não compreenda nada, e a murmuração salte ao seu coração, sempre haverá um Moisés que guardou aquilo que ele falou no capítulo 5. E quem guarda o que ele falou faz como Moisés. Verso de número 25. E Moisés clamou ao Senhor. Clamou ao Senhor. Sabe qual é o segredo? Em 2025, para atravessarmos as nossas maras, é continuar clamando. É continuar clamando ao Senhor. Quando ele clama ao Senhor, diz a Bíblia, e o Senhor lhes mostrou. Mostrou o que? Uma árvore. Irmãos, isso aqui me deixou perplexo. Porque todos nós sabemos que as águas já eram amargas. Sim ou não? Sim. Pelo que eu sei, nunca vi. Não existe madeira doce. Existe fruto. Madeira não. Madeira é amarga. Eu, em sã consciência, quando quero pegar algo amargo e adoçá-lo, eu faço o quê? Eu açúcar. Madeira não é doce, é salgada, é amargo. Olha o que Deus está fazendo com Israel, hein? Israel, quando vocês no Egito tinham necessidade, vocês recorriam ao alho, à cebola, ao pepino, não é isso? Eu vou recorrer a adoçar o seu amargo com amargo. Eu aprendi uma coisa com Deus. O que? Que às vezes aquilo que está ruim pode piorar. É o que Deus fez com Israel. Ele pegou o amargo, jogou no amargo, e quando o amargo tocou no amargo, aquilo que estava amargando as águas, e o que era amargo segundo a árvore, fez com que as águas
se tornassem saradas. É Deus dizendo para mim e para você: quando eu quero adoçar algumas circunstâncias, eu não recorro a meios favoráveis, meios que você olha e acha, é aqui que ele vai operar. Quando Deus observa que você acha que ele vai entrar por ali, ele pega uma situação mais amarga e ele diz: vou jogar aqui, para que você não venha se gloriar na força do seu braço, no contato do seu WhatsApp, na sua amizade. Moisés, pega o amargo e joga no amargo. Quando Moisés pegou o que era amargo e jogou no que era amargo, diz a Bíblia, e as águas se tornaram. O que Eliseu fez? Pegou, salvo do ganado. E as águas se tornaram doces. Aí o texto dá continuidade. E o texto diz: ali fez para eles um estatuto e uma ordenança, e o testou. Peraí. Deus, tu és fiel. Já era amargo das águas. Ele pega o amargo, adoça o que estava amargo, colocando o amargo no amargo. É aquela situação que você passa, irmãos. Já chorou tanto, já bateu em tanta porta e falou: eu vou nessa última. Quando você vai nessa última que você acha, parece que tudo vira mais um caos ali. Você fala: meu Deus, é Deus fazendo isso comigo e com você, adoçando o amargo com o amargo. Aleluia. Aí Israel olha para o outro e diz: Israel, já aprendeu a lição? Já. Agora eu quero testar vocês, quero provar vocês, e eu vou provar vocês estabelecendo um estatuto. Isso aqui mais uma vez me chamou a atenção, porque Deus só vai dar a Israel as leis dos mandamentos no capítulo 19, quando eles chegam no Sinai. O que ele está fazendo aqui? Se as leis só chegam no capítulo 19, era que Deus queria mostrar para Israel que não dá para caminhar com Ele. É impossível caminhar com Ele sem ter leis que vinham orientar a nossa caminhada. Aleluia. Ele dá leis a Israel, e o texto diz: e os provou. Essa aprovação aqui não é simplesmente uma aprovação de alguém que olha para alguém e lança uma questão como quem quer saber se você conhece ou não. Estou lhe provando ou não. Essa aprovação aqui é semelhante a alguém que quer descobrir o que existe dentro do seu coração. Lembra Deuteronômio capítulo 8? Lembra do texto de Oséias, no capítulo 2, que o texto diz: eu te levei para o deserto para saber o que tinha dentro do seu coração, e ali eu lhes provei. Deus fez essa volta toda com Israel para mostrar para Israel: Israel, o que tem dentro do seu coração, se não estiver alinhado com o meu propósito, atrapalhará a sua rota. Mas como eu sou um Deus que uso as circunstâncias desfavoráveis para estabelecer a vocês aquilo que vocês necessitam, eu não só adoço o amargo com o amargo, mas também provo vocês para descobrir o que existe em seus corações. Depois que ele prova, ele diz: agora vocês compreenderam o quê? Que no meio de vocês eu me manifesto como Jeová Rafá, aquele que te sara. Porque os 3 dias para vocês foi exatamente o que eu precisava. Foram 3 dias de preparo para que uma enfermidade pudesse ser curada, para que uma purificação
pudesse ser feita e para que um momento de preparo para algo grandioso pudesse acontecer. E que a prova, eles começaram com o amado, e diz o texto que quando ele vai discorrendo, Deus se manifesta como Jeová Rafá, como aquele que te sara, porque a enfermidade de Israel não foi sarada no Egito, foi no deserto. Aí Deus diz: já que você compreendeu o que é caminhar comigo, que nem tudo é flores, que eu sou Deus, que quando quero tratar de você, eu uso circunstâncias desfavoráveis mesmo, e às vezes vai ser preciso ir até no seu limite, lá no seu limite mesmo. Quando você chega ao ponto de achar Deus, desse dia não passa. Eu acho interessante, é quando a gente começa a dizer assim: Deus, se o Senhor não falar comigo hoje, amanhã eu desvio. Aí ele não fala, aí amanhã você está aqui mais uma vez. Ué, não ia falar que ia desviar? Por que não desviou? É porque para você aqui fora estava no seu limite, mas Deus conhece o seu interior e disse: não vou falar com você hoje, porque eu sei que você aguenta mais um pouquinho, caminha mais um pouco, vai, caminha. Deus fala comigo hoje. Se o Senhor não falar comigo hoje, amanhã eu desvio. Deus, alguém manda uma mensagem para mim, aí alguém manda mensagem: irmão, ora por mim. Deus, eu preciso de oração, jejuma por mim, eu preciso de jejum, consagra por mim, eu preciso de consagração. É Deus dizendo para mim e para você: eu estou adoçando o amado do amado, eu estou adoçando o amado do amado. É porque eu quero entregar para você 12 fontes e 70 palmeiras. Enquanto eu não tratar do seu interior, da sua vida, eu não posso colocar em suas mãos 12 fontes. Esse será um ano que você e a sua casa viverão as 12 fontes e as 70 palmeiras. Haverá abundância no seu lar, haverá graça no seu lar, mas antes ele vai tratar você, curar você, transformar você, pois ele é Jeová. Deus Santo, aleluia. Grande fé em nome de Jesus. Deus, aleluia. 12 fontes e 70 palmeiras. Deus tirou Israel de um momento de escassez, de caos, de frustração, porque Deus nos frustra, irmãos. Deus nos frustra. Deus nos frustra. Nós precisamos conhecer uma outra face de Deus. Nós estamos apenas acostumados com Deus que dá tudo. Aí eu lembro de Jó. Deus arranca tudo de Jó. E sabe o que eu acho lindo? É que às vezes a murmuração, ela surge no nosso coração quando eu e você não compreendemos o processo. Porque o que é a murmuração? A murmuração nada mais é do que isso: Deus, no seu lugar eu faria melhor. Quando você murmura, que você está dizendo para ele: Deus, no seu lugar eu faria melhor. Aí eu lembro de Jó, do capítulo 1 ao capítulo 38. Observe os textos. Jó está clamando a Deus: eu quero resposta. Por que isso? Eu quero respostas. Eu quero respostas. E Deus não dá resposta a Jó. Quando Deus vai falar com Jó, Deus não dá resposta. Deus faz perguntas. Eu quero resposta. Ele faz perguntas. A primeira pergunta é: aonde você estava quando eu lançava fundamento sobre a terra e as estrelas cantavam? Jó ficou parado, porque ele não sabia o que responder. E a lição aqui é: já que você não compreende
aquilo que não dá para entrar na sua cabeça, apenas se submete à orientação e segue em paz. Aleluia. Não queira ensinar o professor a aplicar a matéria. Você é apenas aluno, não vai caber na sua cabeça mesmo. E já começa a perguntar: Deus, por que isso? E Deus faz pergunta para ele. No capítulo 42 ele compreende: opa, é verdade, as minhas indagações não cabiam aqui dentro, mas no 42 eu compreendi. Por quê? Bem sei que tudo pode. Aleluia. E o que mais? E nenhum, irmãos, nenhum é muita coisa. Nenhum dos teus planos podem ser frustrado. Mas embaixo diz o que? Antes eu te conhecia apenas de ouvir falar. Agora os meus olhos. Aleluia. Oh, aleluia. Não questione em 2025. Não questione, apenas diz: Deus, Senhor está querendo se revelar para mim de uma outra maneira. Aleluia. Aleluia. O Senhor quer se revelar para mim de uma outra maneira. Irmão, os planos de Deus não dá para se encaixar na nossa cabeça. Não adianta, você não vai conseguir entender. Você não vai compreender Ele. Não dá, pare de questionar. Entenda como Ele queria fazer com Israel. Israel é o momento de purificação, é o momento de transformação. Tudo que eu vou entregar a você, a sua casa, a sua família, é algo tão grande, mas tão grande, que eu preciso trabalhar em você primeiro, pelo lado de dentro, para que você, quando receber as águas, ela não escorra. Se você puder vir aqui na frente, vamos orar. Tem alguém que quer vir aqui na frente? Nós vamos orar. Isso. Nós vamos orar. Qual o propósito, irmão, aqui da oração? Para que você compreenda melhor aquilo que Israel não conseguiu compreender. Nós vamos orar. Nós vamos orar. Quando você perceber que as situações já estão se tornando mais complexas do que já estava, prepara um culto de ação de graça. Aleluia. Liga a lanterna, porque é Deus dizendo: eu estou dificultando o processo, para que você possa viver algo extraordinário da minha parte. Nesse deserto haverá fontes. Nesse deserto haverá palmeiras. Palmeiras aqui simbolizava a sombra, e água, refrigério. Você não vai mais sofrer os danos do deserto. Deus vai promover para a sua vida 70 palmeiras e 12 fontes de água. Feche os seus olhos em nome de Jesus. Ó Deus, ouvimos a sua palavra, Senhor, e queremos nessa noite colocar os nossos corações aplicados em Ti. Guarda os nossos corações, ó Deus, para que não possamos murmurar contra o Senhor diante daquilo que o Senhor está fazendo. Eu sei que os teus servos, as tuas servas chegaram aqui com as suas necessidades, e há uma realidade diante deles. É por isso que eles estão, ó Deus, com o coração aflito, precisando de uma resposta. Mas se a partir dessa noite o Senhor se revelar ao seu povo como Jeová Rafá, aquele que cura, aquele que sara, todas as nossas indagações sairão daqui de mãos dadas, com uma convicção extraordinária que
nesse ano, ó Deus, eu profetizo, em nome de Jesus, que os seus filhos possam viver e possam ver diante dos seus olhos a sua provisão, que haja água nesse deserto, que haja provisão nesse deserto. Hoje é só o primeiro dia, o seu Rabá chegou aqui nessa noite para dizer para você: enquanto você não liberar aquele perdão, eu não trago as fontes. Enquanto você não resolver aquelas questões pendentes, eu não trago as fontes. Mas se você nessa noite sair daqui compreendendo que as 12 fontes só chega para quem é sarado, ele vai fazer o seu deserto se tornar em manancial de água viva. Haverá mudança, meu irmão, haverá provisão do céu, a bênção de Deus está estendida para sua casa, para sua família. Haverá fontes de água nesse deserto. Ele está usando as circunstâncias para mudar você, para trabalhar em você, porque o que ele tem